Vai completar-se agora os 6.000 anos. E aí Yahshua vai vir para poder restaurar a terra e estabelecer o reino milenar nessa terra. Todas as profecias se encaixaram. Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre o Apocalipse 12, meus irmãos. Por quê? Porque eu vejo que o nascimento do filho varão do livro de Apocalipse 12 está muito próximo. E nós sabemos que o filho varão do Apocalipse 12 é um grupo de vencedores que vai ser tirado dessa terra, vai ser arrebatado e levado lá para o trono do Criador. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, fala que a mulher deu à luz a um filho varão, e o seu filho varão foi arrebatado para o trono do Criador. Nós já mostramos que a mulher do livro de Apocalipse, capítulo 12, é a igreja em toda a terra. No livro de Apocalipse 12 fala que ela está vestida com o sol. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, fala que Yahshua é o sol da justiça. Fala que ela está vestida então com o espírito de Yahshua. E é interessante, meus irmãos, que o filho varão não é o próprio Salvador, como muitos têm ensinado aí. O filho varão é um grupo de vencedores que está sendo formado dentro da igreja em toda a terra. É tanto que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, fala que o filho varão há de reger as nações com o cedro de ferro. Só que Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, fala que quem vai reger as nações com o cedro de ferro é um grupo de vencedores. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. E ao falar o vencedor, dá-lhe-ei um cedro, e ele há de reger as nações com cedro de ferro. E Yahshua é o rei de toda a terra? É. Porém, o filho varão também será rei em toda a terra. O filho varão é um grupo de vencedores que vai se tornar reis e sacerdotes. Então, esse filho varão aí é um grupo de pessoas. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala assim: eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Está falando que o filho varão são eles, no plural. Isso aí eu já falei em outros vídeos. Quem quiser assistir o vídeo lá do filho varão que eu lancei lá, dos 144 mil, pode assistir lá que os irmãos vão entender também essa questão aí. Então veja bem, meus irmãos. Eu creio hoje eu creio que parte dessa profecia já se cumpriu. Quando, Romilson? Em setembro de 2017. Dia 23 de setembro, parte dessa profecia já se cumpriu. Por quê? Porque na Bíblia em grego, eu vou colocar para vocês aí, eu tenho uma Bíblia aí, uma Bíblia em grego e uma Bíblia interlinear. Eu vou colocar o versículo dela aí. Nela está escrito assim: foi visto um sinal no céu. Foi visto um sinal no céu. Eu creio que o Eterno, em 2017, estava dando um sinal para a igreja dele aqui na terra, a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Estava dando um sinal para o filho varão aqui na terra. Dando um sinal lá no céu. A criança sendo formada ali e depois ela nascendo. Apocalipse 12 fala o quê? Fala: vi no céu, foi visto no céu, uma mulher com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que estava grávida, com a lua debaixo dos pés, revestida com o sol. Naquele dia ali, 23 de setembro, cumpriu essa profecia, esse sinal cumpriu. A profecia em si não, mas parte da profecia cumpriu. Por quê? Porque ali o planeta Júpiter, ele é conhecido como planeta rei. Tem pessoas que tentam jogar isso aí para cima do Emmanuel Macron, dizendo que aquele planeta que estava entrando ali representava o anticristo, o antimachia. Não. Não podemos falar isso. Aquele planeta ali ele é chamado de planeta rei. E o filho varão serão reis e sacerdotes. Então ele estava representando o filho varão. E aquele planeta ali, ele ficou 9 meses ali. Ó. Quem quiser voltar lá no estelar e baixar, pode olhar lá que ele ficou circulando dentro do ventre durante 9 meses, sem sair. Ele ia e voltava, O Eterno dando sinal para nós aqui na terra. O Eterno dando sinal, o menino sendo formado lá dentro. E ela estava com a coroa de 12 estrelas na cabeça, porque a constelação de Leão tem em torno de 12 estrelas na constelação de Leão ali. E a lua estava debaixo dos pés. E no dia 23 de setembro, o planeta saiu de dentro da constelação de Virgem pelas pernas da mulher ali, pelas pernas da Virgem ali, ele saiu. Então, parte da profecia, eu creio que cumpriu naquele dia. Por quê? Porque, como eu falei em vídeos anteriores aí, eu tinha um livro aqui, o nome dele é Profecias do Apocalipse, escrito por um tal de Arthur aí. Vou colocar a capa dele aí para vocês. Quem quiser comprar esse livro, pode comprar. Esse livro aí ele é muito bom.
Mas veja bem, meus irmãos, o que o cara falou nesse livro aí? Ele falou assim, ó, quando o sinal aparecer no céu, o arrebatamento do filho varão estará próximo. Ele não falou que seria naquele dia. Naquela época nós achou que ia ser naquele dia. Porém não aconteceu. Mas o autor desse livro aí, ele fala que o arrebatamento estaria próximo. Então eu vejo hoje que aquilo ali foi um sinal. É tanto que no livro, nessa Bíblia aí, interlinear em grego, está escrito, foi visto um sinal no céu. Sinal para quem? Para nós. Então eu acredito que a partir dali, de 2017, o Eterno começou a trabalhar intensamente no filho varão, para poder ele estar formado, para poder o Eterno arrebatar ele. O Eterno, acredito que ali começou, porque dali para cá nós crescemos muito na graça e no conhecimento. Nós crescemos muito, o Eterno tem dado muita revelação para nós. Então eu acredito que parte da profecia se cumpriu quando o Eterno deu o sinal. Só que eu acredito que agora o Eterno está dando mais um sinal para nós. Porém, agora eu vejo o quê? Agora eu vejo que o menino não vai ser mais representado pelo planeta Júpiter. O menino agora vai ser representado pela Lua. A Lua vai estar representando ele. E o Eterno está mostrando esse sinal aqui novamente para nós agora, mostrando quando é que ele vai nascer. Porque tudo indica que ele vai nascer nessa primavera agora. Tudo indica que ele vai nascer em abril agora. Não podemos afirmar 100%, mas tudo indica que vai acontecer agora. Eu quero mostrar para vocês todas as evidências de que ele vai nascer agora. E aí eu vou estar falando disso aqui, ó. Isso aqui é Nibiru. Ele vai estar representando o dragão vermelho do livro de Apocalipse, capítulo 12. Por quê? Porque no Apocalipse, capítulo 12, também fala que o grande dragão vermelho, foi visto também um sinal no céu, um grande dragão vermelho. Ele se deteve em frente à mulher para devorar o menino, para devorar o filho, tão logo ele nascesse. Está lá no Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4. Então, o dragão vermelho vai ser representado por Nibiru. Tem pessoas que acham que Nibiru é teoria da conspiração. Eles acham que isso aqui não existe. Só que se lá no livro de Apocalipse está falando de um dragão vermelho que vai se deter em frente da mulher, isso tudo tem que acontecer. A profecia tem que se cumprir totalmente. Então falta parte ainda para acontecer. Qual a parte que falta acontecer, homens? Falta acontecer agora no mundo literal. Então o Eterno está usando o quê? Está usando o planeta Nibiru para mostrar esses sinais para nós. O Eterno está usando o quê? A constelação de Virgem, que tem o formato de uma mulher. E o Eterno agora vai usar a Lua para representar o filho varão. O Nibiru para representar Satanás, o dragão vermelho. É tanto que fala lá que ele arrastou 1/3 parte das estrelas dos céus e a lançou para a terra com a sua cauda. E lá fala que as estrelas do céu são 1/3 parte de anjos que desceu com ele do céu. Mas no mundo físico, Satanás é representado por Nibiru. A sua cauda aqui, ó, é representada pelos meteoritos, asteroides que ele vem arrastando atrás de si. Eu vou mostrar aí daqui a pouco Carlos Munhoz, um dos maiores cientistas do mundo, falou sobre a chegada do planeta Nibiru, que quando ele chegar, ele vai fazer um grande estrago na Terra. Carlos Munhoz falou de um terremoto que ia acontecer no Chile tal dia e aconteceu no prego ali, arrebentou a cidade e tudo. Então essas sete cabeças aqui, então tem que ter algo para poder representar elas. Por quê? Porque a Lua nós já vimos que ela está representando agora o filho varão. É a igreja fiel, que está registrado no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que vem despontando como a lua cheia? Então a lua cheia, ela representa o filho varão, ela representa a igreja fiel. A constelação de Virgem representa a mulher que estava no céu, dando a luz a uma criança. Tudo aqui tem um significado, então. O dragão vermelho que se deteve em frente da mulher está sendo representado por Nibiru. Então, essas sete cabeças têm que representar algo. Então, eu acredito que são 7 planetas ou 7 luas que estão vindo junto com o Nibiru. É interessante que os sumérios são um povo aí que existiu há mais de 2.000 anos antes do Salvador. Lá atrás já existiam os sumérios. Antes de Israel ir lá para o Egito, lá já existiam os sumérios ali, ó. Então os sumérios,
eles gravaram uma inscrição numa parede que ela existe até hoje. Vou colocar a foto para vocês verem aí, ó. Tem Nibiru e mais 7 planetas seguindo ele, os sumérios colocou. Então, olha aí a foto aí agora para vocês verem, olha a foto na tela aí. Então o que que acontece, irmãos? Os sumérios já mostravam Nibiru chegando com mais 7 planetas. Então isso não é teoria da conspiração. Tudo isso aqui, ó, tem um significado que está no Apocalipse 12. O Eterno vai fazer isso acontecer no mundo espiritual e no mundo físico. Então agora eu vou passar o vídeo aí do Carlos Munhoz aí para vocês verem que não é teoria da conspiração, é um cientista. Esse cara, ele foi o primeiro a descobrir Nibiru vindo. Vou mostrar o vídeo agora para vocês, acerte aí. Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo, sismólogo y científico. Con su ciencia geodinámica, este genio científico ha superado todas las leyes de la astronomía moderna. Y a sus 90 años de edad, rompe el silencio para revelar la trayectoria y las terribles consecuencias que muy pronto Hercólobus, o cometa planeta como él le llama, causará sobre nuestro mundo. Es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa Como planeta. como planeta. Yo lo llamo entonces planeta cometa, o sea, un planeta con cola. Pronto acontecerá un evento que permitirá que el Hercólobus pueda verse a simple vista. Este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Uf, mucho. Los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el Hercólobus. ¿Qué consecuencias sobre nuestro planeta? Las más terroríficas. Luego, cada cual arrégleselas como pueda. El Hercólobus causará devastadores terremotos y provocará una gran transformación. Van 59 años de documentación. Ese gran cambio es humano, además es a la Tierra, porque indica un cambio de polos, Es geofísico y humano. geofísico y humano. Son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada. El cambio viene. La destrucción viene. Y más que nada afectará a la humanidad en su existencia, en su producción, en su subsistencia misma. Então, como vocês puderam ver aí, esse senhor aí, Carlos Munhoz, um grande cientista, ele foi o primeiro a descobrir esse planeta, o planeta Nibiru. Ele chama ele de Hercólobus. Ele tem 2 nomes, aliás, ele tem mais de 2 nomes, ele tem vários nomes esse planeta. Mas um dos nomes mais conhecidos é esse aí, Hercólobus e planeta Nibiru. Carlos Munhoz foi o primeiro a descobrir esse planeta. Então isso não é teoria da conspiração, como muitos pensam aí. Isso aí é o Apocalipse 12 que vai se cumprir. Por quê? Porque tudo indica que dia 15 de Nissan agora, dia 15 de Nissan lá em Israel, que vai ser dia 16 no Brasil, vai estar cumprindo o Apocalipse 12. Por quê? Porque no Apocalipse 12 fala de uma mulher no céu dando à luz a um filho varão. E fala também de um grande dragão vermelho que vai se deter em frente a essa mulher para poder tentar devorar o seu filho, tão logo ele nasça. Quem que é o filho varão? O filho varão está sendo representado por quem? Pela lua. Porque no dia 15 de Nissan, a lua vai estar saindo pela constelação de Virgem. E no dia 15 de Nissan, os cientistas estão dizendo que o planeta Nibiru vai estar posicionado de frente à constelação de Virgem, esperando a lua sair. A lua está representando o filho varão, está representando os vencedores nascendo na constelação de Virgem. E a constelação de Virgem está representando a mulher do Apocalipse 12. Por isso que ela fala, foi visto no céu uma mulher dando à luz a uma criança, a um filho varão. E foi visto também um grande dragão vermelho
se detendo em frente da mulher para poder tentar devorar o filho tão logo ele nasce. Então, tudo indica que no dia 15 de Nissan, que vai ser dia 16 de abril aqui no Brasil, a profecia vai estar se cumprindo plenamente, literalmente, lá na constelação de Virgem. E é interessante também que a mulher do Apocalipse 12, ela também é representada pela terra. A terra também representa ela. Por isso que lá no livro de Isaías diz assim: a terra dará luz aos seus cadáveres. A terra dará luz aos seus cadáveres. A terra, ela representa também a igreja. Ela representa a igreja em toda a terra. Por quê? Porque ela está dizendo que ela vai dar luz aos seus cadáveres. Quem é esses que ela vai dar luz? Ali vai haver uma ressurreição. A ressurreição dos vencedores, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, como aqueles crentes do Velho Testamento que se tornaram vencedores. Eles vão fazer parte do filho varão, que vai estar nascendo aqui na terra e vai estar ressuscitando para poder ir para a glória. É um grupo de crentes que vai estar vivo na terra e um grupo de crentes que vai estar sendo ressuscitados ao mesmo tempo, para poder subir lá para o trono do Criador. Então, o Apocalipse 12 vai estar se cumprindo perfeitamente. Tudo indica que vai ser agora, dia 15 de Nissan, Israel, e 16 de abril no Brasil. Eu vou colocar um vídeo aí agora do cientista falando que o planeta Nibiru, ele vai estar passando de frente à constelação de Virgem no dia, ele fala lá, dia 19 para o dia 20 de abril. Eu creio que ele errou só 2 dias. Eu creio que vai ser no dia 16 de abril. E lá em Israel vai ser 15 de Nissan, quando o planeta Nibiru vai estar posicionado na frente da constelação de Virgem, na frente da mulher, para poder tentar devorar a criança tão logo ele nasce. Nibiru representa Satanás lá em cima, que vai tentar impedir o arrebatamento do filho varão. Satanás é o príncipe da potestade do ar. Vou colocar o vídeo aí agora do cientista aí, esse pessoal que pesquisa Nibiru aí, falando que ele vai chegar agora em abril. Vou colocar aí agora para vocês verem. E eu estou aqui no Facebook do Gil Browser e ele lançou uma nova estimativa. E nessa imagem aqui, pessoal, ele mostra a base bíblica, porque o Nibiru realmente vai chegar agora entre 19 a 20 de abril de 2022. Porque a lua vai estar aqui, nos pés da constelação de Virgem. E o leão, simbolizando a coroa, vai estar em cima da cabeça da Virgem. Tudo isso vai acontecer em Jerusalém, agora em abril de 2022. Então agora que vocês viram aí, eles mostrando aí que Nibiru vai estar chegando agora no mês de abril, o dragão vermelho vai estar chegando no mês de abril, eu quero mostrar para os irmãos mais uma vez agora no computador que a criança, ela tem que nascer num sábado. Por quê? Porque a criança, o filho varão, ele é conhecido também na escritura como sendo o primogênito. É um grupo de crentes, eles é chamado de primogênitos, são os primogênitos. Os primogênitos é que vai entrar lá na glória, os primogênitos é que são os vencedores, só eles que vão entrar lá na glória. É um grupo de vencedores que vai sair de dentro da igreja que está em toda a terra. Então eles são conhecidos como os primogênitos. Então, irmãos, eles têm que entrar no dia de sábado, porque sábado é o descanso. Eu vou para a tela do computador agora e aí, daí para frente, nós vamos entrar nessa questão, vou mostrar para vocês que tudo indica que vai ser no dia 15 de Nissan, 16 de abril aqui no Brasil. Por quê? Porque 16 de abril vai dar num sábado. Vou para a tela do computador agora mostrar para vocês. Então, veja bem, irmãos, eu estou aqui de frente ao computador para trazer algo para os irmãos tremendo. Quero falar sobre o Apocalipse 12. Vou mostrar algo aqui no programa Estelário, algo tremendo para os irmãos. Mas antes de eu entrar nessa questão do Apocalipse 12, primeiro eu quero trazer aquela questão que eu trouxe para os irmãos em vários vídeos aí. Em vários vídeos eu mostrei que tudo que aconteceu com Israel no Velho Testamento eram apenas sombra das coisas que haveriam de acontecer com a igreja no Novo Testamento. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Isso está registrado no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Paulo fala que tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. No livro de Coríntios, capítulo 10, Paulo fala que tudo que aconteceu com Israel no Velho Testamento são exemplos para a igreja do Novo Testamento. A congregação do Eterno no Velho Testamento, os Ialdins, eles são um tipo da igreja do Machia no Novo Testamento. Por exemplo, eles saíram do Egito para entrar na terra do descanso, a terra de Canaã. A igreja vai sair desse mundo para entrar lá na glória. A terra de Canaã é um símbolo da glória onde o Eterno está e é um símbolo do milênio.
que Yahushua vai reinar nessa terra aqui. Então nós estamos caminhando para entrar no descanso, para entrar lá na glória, mas nem todos vão entrar lá na glória. Da mesma forma que nem todos que saíram do Egito entrou na terra de Canaã. Então tudo são sombra das coisas que haveriam de vir. É um tipo do Novo Testamento. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então vamos lá. Que dia que eles saíram do Egito? Eles saíram do Egito no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. Está aí, ó, na tela aí, ó. Números, capítulo 33, capítulo 33, versículo 3. E passaram a partir de Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia imediato à Páscoa, os filhos de Israel saíram de mão erguida diante dos olhos de todos os egípcios. Então eles saíram em que dia? Saiu no dia 15 do primeiro mês, ou seja, eles saíram no dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan. Eles saíram para poder marchar no deserto para depois entrar na terra de Canaã, na terra do descanso. Mas olha o dia que saiu aí. Então isso aí são sombra das coisas que haveriam de vir. Por isso que eu falei naqueles vídeos lá que o arrebatamento, a libertação da igreja, ela tem que acontecer no dia 15 de Nissan. O dia 15 de Nissan é o dia do resgate, é o dia da libertação, é o dia que Yahushua morreu. Vou pegar outra passagem aqui agora para mostrar aqui. Ó. Esse dia aí, ele é sábado, ele é conhecido como sábado. Vou pegar aqui, deixa eu ver se é esse aqui que eu estou aqui. Aqui, ó. Olha o que o texto diz aí. Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para Yahu. Aí o Eterno continua dizendo, durante 6 anos semeei as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas o 7º ano a terra terá um sábado de descanso. Então, da mesma forma que eles entraram na terra do descanso no sábado, porque eles entraram no dia 15 de Nissan, eles saíram no dia 15 de Nissan, que era um sábado, que era lua cheia, e entrou no dia 15 de Nissan, que era sábado e era lua cheia. Eles entrou lá na terra de Canaã. Então tem que sair no dia 15 de Nissan, que é um sábado, e entrar na terra de Canaã no dia 15 de Nissan, que é sábado. Vou mostrar isso para os irmãos. Aí o Eterno está dando a importância agora do sábado aqui, ó. Falando do ano Shemitah, que eles iam plantar durante 6 anos. O 7º ano era Shemitah, é o ano do descanso, é o ano sabático, é o ano que a terra tinha que descansar. Durante a semana, começava a trabalhar no domingo e descansava no sábado. O 7º dia é o dia do descanso, então, tá lá. Então vamos lá agora. Agora eu vou pegar aqui, agora mostrar que eles... Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó. Eles caminharam, então, durante 40 anos. Aí o que aconteceu? Eles pararam lá na fronteira de Jericó. Na fronteira, eles não entrou não. Eles pararam lá na fronteira de Jericó. Ficou lá, parado lá. Quando deu no dia 14 de Nissan, o que eles fizeram? Eles celebraram a Páscoa. Vamos lá agora para nós ver celebrando a Páscoa aqui, ó. Aí, os israelitas permaneceram acampados em Gigal, lá na fronteira de Jericó. E no dia 14 do primeiro mês, dia 14 de Nissan, ao anoitecer celebraram a Páscoa nas planícies desérticas de Jericó. E no dia seguinte à Páscoa, ou seja, no dia 15 de Nissan, nesse mesmo dia começaram a comer dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos torrados. Então eles entraram em que dia para dentro da terra de Canaã? No dia 15 de Nissan, porque o Eterno falou, vocês têm que entrar no dia 15 de Nissan. Que dia 15 de Nissan é o sábado. Então vocês vão entrar para a terra do descanso no sábado. Então eles estavam em prol de conquistar essa terra, que era a terra que manda leite e mel. Ela é um tipo da igreja, ela é um tipo da glória, de onde o Eterno está, onde a igreja vai entrar. Então, a terra de Canaã representa a glória, lá onde o Eterno está. Deixa eu ver se eu pego aqui agora, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui Hebreus diz, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aquelas pessoas que foram desobedientes lá durante a jornada no deserto. Ó, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Criador vivo. Por quê? Porque o Eterno ainda tem mais um sábado para nós partir dessa terra e entrar na verdadeira terra do descanso, que é lá na glória. Canaã era só uma sombra da glória onde o Eterno está. É tanto que quando eles entraram lá na terra de Canaã, quem é que eles encontrou lá? Eles encontrou o príncipe
dos exércitos de Ial. O príncipe dos exércitos de Ial estava lá. Quem é esse príncipe dos exércitos de Ial? Ialcha. Aqui, ó. Olha o que fala aqui, ó. Quando Josué estava de pé, estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu na sua frente um homem. Ele viu Ialcha de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: você está conosco? Está conosco do nosso lado ou do lado do nosso adversário? Ele respondeu: eu estou aqui como príncipe do exército de Ial. Em vista disso, Josué se prostrou, lançando-se com o rosto por terra. Ele disse: o que o meu mestre tem a dizer ao seu servo? Então, ele viu Ialcha. É isso que vai acontecer com a igreja. Então, quando ela entrar no dia 15 de Nissan, no sábado, lá na terra do descanso, lá na glória, ela vai topar com Ialcha, porque aí ele encontrou Ialcha. Então, estou só mostrando que tem que ser no sábado. Ok, irmãos? Então, agora que os irmãos viram aí no computador a importância do sábado aí, que é no sábado que eles entraram na terra do descanso, eu quero agora falar sobre o dia 15 de Nissan. Por quê? Porque o filho varão, ele vai nascer no sábado. O nascimento dele é a entrada dele lá na glória, a entrada dele lá na terra do descanso. Porque ele saiu no dia 15 e entrou no dia 15. Eles saíram no sábado e entraram no sábado. Então a criança vai nascer no sábado. E na mesma hora ela vai ser levada para lá. Ela vai ser levada no sábado. Tudo indica que vai ser no dia 15 de Nissan agora, deste ano, agora de 2022. Então agora eu quero falar sobre esse menino. Eu quero falar sobre o filho varão. Quero mostrar que ele é o primogênito que nasce no dia 15 de Nissan. Vou começar o vídeo aí agora falando sobre isso. Uma das passagens que nos mostra que o filho varão é o primogênito do Apocalipse 12 está registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 13. Aqui fala de um jumentinho primogênito que vai ser resgatado com o cordeiro. Olha o texto aqui, ó. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Todo primogênito da jumenta, porém tu o resgatarás com um cordeiro. Está falando que o primogênito, o jumentinho primogênito, ele vai ser resgatado com o cordeiro. Se você ler o Apocalipse 12, fala que o filho varão do Apocalipse 12 que vai nascer, ele vai vencer graças ao sangue do cordeiro. Então ele está entrelaçado com o cordeiro. Aqui está falando que o jumentinho tem que ser resgatado junto com o cordeiro. O filho varão vai nascer, o nascimento dele é o seu resgate. Ele vai ser resgatado então quando? No dia do cordeiro. Então estou só mostrando aqui, ó. O jumentinho ele era o quê? Ele era primogênito. E ele tinha que ser resgatado junto com o cordeiro. Tá entendendo essa questão, meus irmãos? Então agora nós vamos entrar nessa questão aí. Do primogênito. Mostrando que o filho varão é o primogênito que nasce no dia 15 de Nissan para poder ser levado lá para o trono do Eterno. Então o primogênito é esse jumentinho que tem que ser resgatado junto com o cordeiro. O cordeiro é Ialcha. É tanto que no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 12 em diante, o que está escrito lá? Versículo 11, Gênesis 49, versículo 11. Lá diz assim: amarrarás o teu jumentinho junto à videira verdadeira, e ele vai alimentar da videira até que os seus dentes fiquem brancos como o leite. Quem que é o jumentinho que tem que estar amarrado à videira? O jumentinho somos nós, a videira é Ialcha. Nós temos que alimentar dessa videira, nós temos que alimentar de Ialcha. Só estou mostrando que o jumentinho somos nós. Por isso que quando Ialcha escolheu aquele jumentinho para entrar ali em Jerusalém, aquele jumentinho representava nós. O jumentinho ele é rebelde, ele é pirracento, então o jumentinho representa nós. E o jumentinho tem que ser o quê? Ele tem que ser resgatado junto com o cordeiro. Mas quando, Romeus? No dia do cordeiro. O dia do cordeiro é o dia 15 de Nissan. Por quê? Porque foi nesse dia que Ialcha foi sacrificado por nós. E sempre, todo ano, no dia 15 de Nissan, tinha que sacrificar o cordeiro na Páscoa. Isso aí vem lá de trás. Todo dia 15 de Nissan tinha que sacrificar o cordeiro na Páscoa. Quando Abraão foi oferecer Isaac ali no monte ali, ó, com certeza aquele dia ali era dia 15 de Nissan. Aí o Eterno providenciou para ele um cordeiro. Mas Isaac ali representava Ialcha, porque Isaac estava com um fecho de lenha nas costas, subindo o monte. Eles caminharam durante 3 dias ali. Simboliza os 3 dias que para Abraão seu filho já estava morto. Então estava representando o Criador, o pai, Abraão representava o pai, Isaac representava o filho, Ialcha. Tá entendendo, irmãos? Mas
Provavelmente foi no dia 15 de Nissan que Isaac iria ser sacrificado. Então, irmãos, uma maneira boa de descobrir quando é que o filho varão vai ser resgatado pelo cordeiro, um dos dias bons para descobrir isso, é Gênesis capítulo 18. Por quê? Porque aqui mostra quando é que o filho varão vai nascer, o filho homem. Tem tradução que fala assim: e ela deu à luz a um filho homem, que há de reger as nações com cedro de ferro. Isaac era o primogênito de Abraão. Isaac era o primogênito. Olha o que está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 18. Porque o filho de Abraão mesmo, considerado de Abraão com a mulher dele, é Isaac, não é Ismael não, é Isaac. Ele está falando: eu quero te dar um seu com a sua mulher. Não é com escravo não. Então vamos lá. Gênesis 18, versículo 10 diz assim: e um deles continuou: certamente retornarei a você na primavera que vem, nesta época, e Sara, sua esposa, já terá um filho. Então, o Eterno mostrou que Isaac nasceu na primavera. Quando, amigos? Dia 15 de Nissan. Com certeza foi dia 15 de Nissan, porque Isaac era uma tipologia do filho do Eterno, era uma tipologia de Yaush. E ele também é uma tipologia do filho varão que vai nascer no livro de Apocalipse, capítulo 12. O filho varão vai nascer na primavera, tudo mostra que é no dia 15 de Nissan. Então, tudo leva para aí, ó. Isaac nasceu quando? Ele nasceu na primavera, porque ele é um tipo do filho varão. Ele é um tipo, ele representa o primogênito que vai nascer no dia 15 de Nissan. Vou colocar uma página aí do autor mostrando aí que ele também acredita que Isaac nasceu no dia 15 de Nissan. Vou colocar o documento aí para vocês verem. Então vamos agora dar sequência aqui agora, nessa questão aqui agora. O foco aqui agora é mostrar o dia 15 de Nissan e mostrar que o cordeiro está ligado com o dia 15 de Nissan e mostrar que os primogênitos, o filho varão, está interligado com o cordeiro e com o dia 15 de Nissan. O cordeiro é Yaucha. O primogênito é o filho varão, os vencedores. Está interligado no Yaucha, está interligado no dia 15 de Nissan. Não tem como sair disso. Vamos lá. Êxodo capítulo 12. Deixa eu pegar aqui. Êxodo capítulo 12. O versículo 11. Ó. É assim que devereis comê-lo, com rins cingidos, sandália nos pés e a vara na mão. Comê-lo-ei às pressas. É uma Páscoa para Iau. E naquela noite eu passarei pelo Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Iau, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. O Eterno falou com Moisés: você vai pegar o sangue do cordeiro, vai passar nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte passar, ele não vai matar os primogênitos de vocês. Então, qual que era o propósito do sangue do cordeiro nas portas? Para que era o sangue do cordeiro? Para que tinha que passar o sangue do cordeiro nas portas? Para proteger, para dar o livramento para os primogênitos de Israel. Por quê? Porque eles iriam entrar na terra de Canaã, eles iriam entrar na terra da promessa, os primogênitos. Eles eram tudo rapaz novo, de criança até rapaz novo. Foi eles que entrou na terra de Canaã. O versículo que mostra que os primogênitos é que entrou na terra do descanso está no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 11. Aqui diz assim, aliás, Números 32, versículo 11. Estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, pois que não me seguiram de modo íntegro, a não ser Caleb, filho de Jefoné, o Zenezeu, e Josué e Iaucha, filho de Nun. Então, dos mais velhos, só 2 que entrou. Quem entrou então, meus? Os primogênitos. Por quê? Porque os mais velhos estavam agarrados com a religião do Egito, adorando aqueles deuses. Tudo deles era aqueles deuses lá. Então, eles não conseguiram se desprender daquela idolatria, se desprender daqueles deuses, para poder entrar
na terra de Canaã. Eles não conseguiram largar aquela idolatria para trás. Se os irmãos olharem a história ali, os irmãos podem ver que um prazinho que Moisés ficou lá no monte, eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando o bezerro de ouro. Então, daquela turma todinha, quem entrou? Os primogênitos. Fora Josué e Caleb, só os primogênitos. Por quê? Porque os primogênitos, eles conseguiram se desprender de toda aquela idolatria. Então, a função maior do sangue do cordeiro ali, sendo passado nos umbrais das portas, era para proteger os primogênitos de Israel, dar o livramento para eles arrancar dali e ir lá para a terra de Canaã. Então, eles iriam ganhar o quê? Eles iriam ganhar a redenção. E aonde está isso, meus? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Fala que o filho varão venceu a Satanás graças ao sangue do cordeiro. Estou só mostrando que um texto está ligado com o outro. Apocalipse 12 está ligado com Êxodo. Êxodo fala que eles foram arrancados com mão forte. No livro de Apocalipse fala, nasceu-lhe o filho varão e ele foi arrebatado. Arrebatamento é arrancar com mão forte. Lá fala assim, ó, vocês devem comer o cordeiro com os lombos cingidos. Vocês devem estar com sandália nos pés, com vara na mão. A igreja deve estar totalmente preparada com a couraça da justiça, com a espada do Espírito na mão, a espada do Eterno na mão. Está totalmente revestida, calçada com as sandálias do Evangelho, pronto para arrancar daqui. Então está tudo interligado um texto com o outro. Eles passou o sangue nos umbrais das portas para dar o livramento para o primogênito. Estou querendo pegar aqui o primogênito. E aí o primogênito saiu que dia de lá? O primogênito saiu de lá no dia 15 de Nissan. O primogênito ganhou a libertação do Egito. Ele ganhou a redenção e a libertação do Egito no dia 15 de Nissan. A prova de que o sangue foi passado lá, ó. Interligar um texto com o outro. Vamos interligar um texto com o outro para mostrar aqui o livramento deles aqui, ó. Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Pela fé que celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o exterminador não ferisse os primogênitos de Israel. Então, foi pela fé que Moisés, passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o Eterno desse o livramento para os primogênitos. O Eterno agora vai dar o livramento para os primogênitos aqui da terra, aqui, os vencedores. Eles não vão passar pela ira do Eterno. Eles não vão estar aqui na hora que o anjo da morte descer para essa terra aqui, para começar a matar um bocado de gente sobre a terra aqui. O primogênito não vai estar aqui não. Quando o anjo, o cavaleiro da morte, lá do livro de Apocalipse, quando soltar o cavaleiro da morte lá, que no Apocalipse tem um dos seres lá, é o cavaleiro da morte. Quando o cavaleiro da morte vier, o primogênito não está aqui mais não, ele já ganhou o livramento. Porque o Eterno vai arrancar ele dessa terra. Então estou mostrando para vocês que tem uma interligação entre o primogênito lá do livro de Êxodo com o primogênito do Novo Testamento, que é o filho varão, que é os vencedores. E é interessante que o primogênito saiu que dia? Saiu no dia 15 de Nissan. Onde está isso? Livro de Números, capítulo 33, versículo 3. Então o primogênito tem que sair daqui no dia 15 de Nissan. E o primogênito lá entrou na terra de Canaã que dia? No dia 15 de Nissan. Então o primogênito tem que sair daqui no dia 15 de Nissan e entrar lá na glória no dia 15 de Nissan. Por quê, Romeus? Porque no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, diz assim: mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Criador vivo, aí ao Shalom celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, tá vendo aí? E a assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Tá falando que vai ter uma festa para os primogênitos quando eles chegarem lá no céu, os primogênitos. Aonde? Na cidade celeste, aonde vai ter milhares de anjos preparando a festa para eles chegarem. Os primogênitos, a igreja dos primogênitos. Então quem vai para lá? É a igreja toda? Não. É o filho varão. O filho varão é um grupo de vencedores. É o primogênito do Novo Testamento. Tá vendo, irmão? Então lá teve os primogênitos. Aqui no Novo Testamento tem o primogênito. Tem o primogênito. O primogênito tem privilégio. O primogênito, ele é separado. Ele é separado pelo Eterno. É igual às primícias. O primogênito é as primícias. As primícias e o primogênito formam um grupo só. Então os primogênitos vai para a cidade santa, reunida em festa. Agora a questão é, quando é que começa a festa? A festa começa quando? A festa começa com a lua cheia. A festa lá em cima começa com a lua cheia. Quando a lua cheia aparecer aqui, ó. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Milhões de anjos reunidos em festa. Quando é que começa a festa? Salmos 81, versículo 3 e 4. Toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa
festa. A festa então é tocada na lua cheia. Lua cheia de quando? Na lua cheia da Páscoa. Na lua cheia do dia 15 de Nissan. Eles tocavam a trombeta e tocam até hoje. Eu não sei hoje lá em Israel, mas antigamente tocava-se a trombeta na lua cheia, marcando que estava chegando a festa da Páscoa. Então, o que acontece? Essa festa aqui tem início para ela iniciar. É no dia 15 de Nissan. É no dia 15 de Nissan que acontece a reunião dos primogênitos. Os primogênitos estão indo para onde? Está indo para o Monte Sião. Quem é que está no Monte Sião no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1? Os 144 mil, que é o mesmo primogênito, que é o mesmo filho varão, que é a mesma igreja fiel, que são os mesmos 24 anciões. Por que 24 anciões? 12 representando os 12 apóstolos do Novo Testamento e 12 representando as 12 tribos de Israel, mostrando que vai ter crente vencedor do Velho Testamento e do Novo Testamento. Está entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, essa questão aí do primogênito, essa questão aí do arrebatamento do filho varão, a nova ordem mundial, eles sabem disso. Vou colocar a capa da revista The Economist aí mais uma vez, aí, que eu já usei ela em vários vídeos, olha aí para vocês verem, eles sabem de tudo. Eles sabem que vai ter o arrebatamento. Na capa aí eles colocou um imã puxando, a luz puxando as pessoas para cima. Está mostrando ali o arrebatamento do filho varão. A prova é tanto que eles sabem que quem vai subir é o filho varão, que eles colocou o filho varão em 4 menininhos montados em 4 cordeirinhos. Então eles sabem que é o filho varão que vai subir, porque eles colocou 4 menininhos homem em cima dos cordeirinhos. Mostrando o quê? Mostrando que eles sabem também que vai ser na Páscoa. Eles sabem que é no dia do cordeiro, por isso que eles colocou 4 menininhos aí, ó. Eles sabem que o Donald Trump ia ser derrotado, tá lá no cantinho da capa aí, ele derrotado sentado lá. Então eles sabem de tudo, meus irmãos. Eles sabem do arrebatamento, eles sabem que quem vai subir é o filho varão. E por fim, meus irmãos, eles sabem até o mês que eles colocou 4 cordeirinhos, um ao lado do outro, mostrando que é no 4º mês, o mês de abril. E acontecendo o arrebatamento, eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que a besta, o anticristo, o antimachia, que nós estamos mostrando aí, que é Emmanuel Macron, é ele que vai assumir a liderança do mundo inteiro. Por isso que eles colocou ele grande aí na capa, aí, com os cofres no rumo do peito dele, mostrando que ele vai mandar na economia do mundo inteiro, ele vai ter sua moeda própria. Quem só vai poder comprar e vender quem tiver o número do nome dele na mão ou na testa. Então por isso que eles colocou ele grandão na capa. Então nessa capa eles mostram tudo. Eles mostram o arrebatamento, a luz aí puxando. Eles mostram que o filho varão é que vai subir. E eles mostram que vai ser na Páscoa. Ele está em cima de 4 cordeirinhos aí. Eles mostram que é no 4º mês, que é no mês de abril. E eles mostram a chegada da besta, do filho da perdição. Então espero que vocês entenderem esse vídeo aí. Até eles sabem disso, que tudo tem que acontecer na primavera, é na Páscoa, não tem outra saída, irmão. Eu sempre bati nessa tecla, tem que ser na primavera, tem que ser na Páscoa, tem que ser no dia do Cordeiro, não tem para onde correr, meus irmãos. Então veja bem, meus irmãos, da agora para frente, eu quero trazer algo para os irmãos tremendo que o Eterno me mostrou nessa madrugada. Nessa madrugada, às 2 horas da manhã, eu estava pedindo ao Eterno entendimento com respeito ao calendário de Israel. Por quê? Porque nós sabemos que Yahshua, ele vai voltar depois de 6.000 anos para poder estabelecer o seu reino nessa terra. E Yahshua vai reinar 1000 anos na terra. E até os rabinos lá de Israel, eles sabem que o Mashiach, ele vem depois de 6.000 anos. A partir de Adão, passa a se contar, quando passar 6.000 anos, o Mashiach vem para reinar nessa terra. Eles sabem que ele vai reinar sobre a casa de Davi, sobre o trono de Davi. Então, a maioria dos rabinos sabe disso, que o Mashiach tem que vir depois que completar 6.000 anos. Então, eu sempre questionei essa questão. Por quê? Porque o calendário de Israel hoje, ele está no ano 5.782. Ele está nesse ano agora de 2022, eles estão no ano de 5.782. Então, está faltando mais de 200 anos para chegar no ano 6.000. Então, como que Yahshua pode vir agora, se ainda falta mais de 200 anos para ele poder completar os 6.000 anos? Para completar os 6.000 anos para ele poder vir. Como é que ele poderia vir agora? Está faltando mais de 200 anos, então seria impossível Yahshua vir para estabelecer o reino agora. Então foi esse o entendimento que eu estava pedindo ao Eterno. Eu estava pedindo uma resposta para que o Eterno me mostrasse aonde está essa diferença de mais de 200 anos que se encontra no calendário dos judeus, dos Yaldins. E o Eterno me deu a resposta 2 horas da manhã com respeito a isso. Então eu quero passar essa revelação que o Eterno me deu, esse entendimento que o Eterno me deu. O Eterno me mostrou aonde está esse erro
no calendário dos judeus, dos Yaldins. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos agora. Então, para nós entrarmos nessa questão dos 6.000 anos de Adão até agora, por quê? Porque eu creio que em 2029 vai se completar os 6.000 anos, de Adão a 2029. Então, para nós entrarmos nessa questão, primeiramente, eu gostaria de ler Atos capítulo 3, versículo 20. Aqui diz assim: e também para que tempos de refrigério venham do Criador, e ele mande Yahshua, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês, o Machia de vocês. E Yahshua precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. O Eterno, então, aqui está mostrando que Yahshua tem que ficar lá no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. Qual é esse tempo? Os 6.000 anos. Os 6.000 anos tem que ser completado para depois Yahshua vir e estabelecer o reino e todas as coisas serem renovadas. Que coisas que vão ser renovadas? Uma das coisas que vai ser renovada, por exemplo, é a terra. A terra inteira precisa passar por uma renovação. Por quê? Porque a terra está cansada. O ser humano está trabalhando na terra desde a época de Adão e tem destruído a terra e muito. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, diz assim: chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. A terra está cansada, então ela precisa de um milênio sabático. Por exemplo, meus irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, ali a Escritura nos mostra que o Eterno deu um dia da semana para que o seu povo pudesse descansar de todo o seu trabalho. O Eterno falou: vocês vão trabalhar durante 6 dias na semana, e o sétimo dia será o dia de descanso para vocês. Então até o homem ganhou um dia na semana para poder descansar. No livro de Levítico, capítulo 25 e versículo 2 em diante, ali o Eterno fala do ano Shemitah. O Eterno fala assim: vocês vão plantar na terra durante 6 anos. O 7º ano será um ano de descanso para a terra. E aquele ano ali então foi chamado de ano sabático. O ano sabático. Então o 7º dia da semana foi chamado de sábado. Agora o 7º ano foi chamado de ano sabático. É o ano em que a terra tinha que descansar. Eles tinham que plantar 6 anos e no 7º ano eles tinham que dar descanso para a terra. Então agora o que acontece? Vai passar 6.000 anos de Adão até Yahshua voltar. Quando ele estiver voltando, é porque completou-se os 6.000 anos de Adão até agora. Então eu acredito que vai completar em 2029. Então aonde entra essa questão agora? Aonde está esse erro agora no calendário de Israel? É isso que nós vamos ver agora. Então veja bem, meus irmãos, eu até apaguei o quadro aqui agora para explicar para os irmãos aonde está esse erro no calendário de Israel, de mais de 200 anos. Esse erro está na questão da escravidão do povo do Eterno lá no Egito. Eu ia até fazer um vídeo aí há uns 2 anos atrás, aí, mas não cheguei a fazer não. Por quê? Porque eu já tenho esse entendimento há mais de 20 anos, de que Israel não ficou 430 anos como escravo no Egito. No máximo que ele pode ter ficado ali foi 100 e poucos anos, 115, no máximo 120 anos. Não chega nem aí, nem isso. Então, o que acontece? O erro está aí. Eu vou explicar para os irmãos vão entender. Vou estar lendo aqui agora Gálatas, capítulo 3, versículo 16 e 17. Aqui nessa Bíblia aqui diz assim, olha o que diz nela aqui. Gálatas 3, versículo 16, versículo 17. O que eu quero dizer é o seguinte: o Criador fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa do Criador. Aqui o apóstolo Shaul está falando que o Eterno fez uma promessa para Abraão. E depois que ele fez essa promessa para Abraão, passou-se 430 anos. O apóstolo Paulo aqui está dando uma média quase exata. Ele não bateu o martelo no prego não, mas quase exata. Passou-se 430 anos para o Eterno entregar as leis para Moisés lá no Monte Sinai. Então, a partir da hora que o Eterno fez uma promessa para Abraão, ia passar 430 anos, Moisés ia receber a lei lá no Monte Sinai. Então veja bem, meus irmãos, só por aí vocês veem que Israel não ficou 430 anos no Egito
como afirma o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Alguns falam que aquilo ali vem da Septuaginta, que a tradução ali está errada. A maioria dos rabinos lá hoje já sabe que Israel foi 210 anos ao todo no Egito, ao todo. Mesmo depois que Jacó chegou lá dentro lá, ali passa a contar dali para frente. Dali até Moisés tirar eles, passou-se ao todo 210 anos. Só de vida que José passou lá dentro, ele passou 93 anos, sem escravidão alguma em cima daquele povo ali. Então só aí já dá para ver que eles não ficaram 430 anos como escravos lá no Egito. Então nós vamos ver isso aqui agora. Os 430 anos tem que ser contado a partir da hora que o Eterno fez uma promessa para Abraão. Quando é que foi isso, meu Deus? Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. O Eterno prometeu que ia dar um descendente para ele, que era Isaac. Então a partir da hora que o Eterno fez a promessa para ele ali, ele estava com 75 anos. A partir dali ia passar 430 anos ao todo. O que acontece então? Agora eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Vou pegar o texto aqui, vocês vão entender. Abraão, ele gerou Isaac com 100 anos. Ele gerou Isaac. Dos 75, da hora que foi feita a promessa até ele gerar Isaac, são 25 anos. E aí o livro de Gênesis fala que Abraão gerou Isaac com 100 anos. Está no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 5. E aí depois que Abraão gerou Isaac, aqui ó, isso aqui deu da hora que fez a promessa. Aí passou 25 anos, Abraão completou 100 anos, gerou Isaac. Passou então 25 anos. E depois que Abraão gerou Isaac, passou 60 anos da vida de Isaac, Isaac gerou a Jacó. Está no livro de Gênesis 25, versículo 26 e 27. Então passou 60 anos, mais 60. E aí, o que acontece? Jacó entrou para dentro do Egito com 130 anos de idade. Então agora nós temos que pôr aqui agora, mais 130 anos que Jacó entrou para dentro do Egito. Então aqui agora nós temos quantos anos? Nós temos aqui agora 215 anos. Essa aí é a soma todinha aí, ó. A partir lá de Abraão até Jacó entrar para dentro do Egito são 215 anos. Então só por aqui os irmãos já podem ver que não tem como Israel ter ficado 430 anos dentro do Egito. Porque tem que tirar essa diferença aqui, ó, de Jacó entrando lá para dentro do Egito com 130 anos, aí dá 215 anos ao todo. Partindo lá de Abraão dá 215 anos ao todo. Depois, José ainda viveu mais 93 anos, que José chegou no Egito com 17 anos. Aí José ainda viveu mais 93 anos sem escravidão alguma. Por quê? Porque Faraó tratava ele super bem, porque ele foi um grande homem no Egito, José. Então, através do livro de Gálatas, nós conseguimos ver que de Abraão até Israel ser liberto lá do Egito, passou-se 425 anos. Nós conseguimos ver isso através do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17. O próprio Eterno, meus irmãos, o próprio Yahweh dos Exércitos, ele é tremendo, ele é magnífico. Ele mostra nas suas escrituras, através do hebraico, que Israel iria passar 210 anos no Egito, e não 430 anos. Aonde, meu Deus? Nessas letras hebraicas aqui. Essas três letras hebraicas aqui, está lá no livro de Gênesis 42, versículo 2. Lá Jacó, seu nome é Israel, ele falou para os seus filhos: desça para o Egito e compra alimento para nós. Então ele pediu para os seus filhos descer para o Egito. Israel estava descendo para o Egito. Essa é a mensagem do Eterno para nós. Israel estava descendo para o Egito para ficar 210 anos no Egito até Moisés libertar eles. Então vamos lá. Aonde está essa mensagem? Vou colocar na tela aí a página aí agora para vocês verem aí, de Gênesis 42 na Bíblia Hebraica. Está riscado embaixo aí, ó. Lá tem a palavra desça para o Egito. É nessa palavra que está os 210 anos de Israel no Egito. Lá tem a palavra resh. Tem a palavra dalet e a palavra vav. Essas três letras aqui no hebraico significa desça. Essa letra aqui tem um valor numérico no hebraico. Vou colocar na tela agora para vocês verem a tabela aí. Ela vale 200. Tá aqui. Eu pego outro pincel aqui. Ela vale 200. Ó. Essa é o resh, vale 200. O dalet vale 4. Tá aqui. E o vav vale 6.
Então 200 mais 4 mais 6 é igual a 210. 210 anos. É isso que Yahweh dos exércitos está mostrando para nós. Outra que Yahweh é tremendo, ele é magnífico, ele é o soberano de todas as coisas. Então aqui ele mostrou que Israel iria ficar 210 anos no Egito e não 430 anos. Então, irmãos, é aqui que está o erro no calendário de Israel. Até apaguei o quadro e escrevi aqui para vocês verem agora. O erro no calendário de Israel, ele é de 210 anos. São os 210 anos que Israel passou dentro do Egito. Vou explicar isso para vocês agora, para vocês entenderem. Da hora que Jacó entrou lá para dentro, passou 210 anos para Moisés libertar eles. Então veja bem aqui agora. Se eu pegar os 210 anos aqui agora, que eles passaram dentro do Egito, qual a soma que eu vou ter? Eu vou ter aqui agora 2, 8 mais 1 é 9, 7 mais 2 é 8, 9. 5, vem para baixo. Eu vou ter então 5.792 anos. Em que ano? No ano de 2021. Israel está então, na verdade, com 5.992 anos. Romilson, tem como provar mais ainda que eles passaram por 210 anos? Tem, está escrito até no livro dos Justos. Leia esse livro fala de toda a história de Israel lá no Egito, fala de José sendo vendido. Vou colocar a capa aí agora para vocês verem o documento mostrando aí, que o livro dos Justos fala também que eles ficaram 210 anos e não 430 anos. Viu aonde está o erro, meus irmãos? Viu onde está o erro? Mas eu vou mais além agora. Veja bem, meus irmãos. Lá em Israel existe um grupo chamado Caraítas. Caraítas é um grupo que se rebeliou dentro do judaísmo, rebeliou contra os fariseus. Os caraítas, na verdade, nós podemos dizer que eles são os protestantes dentro do judaísmo. Igual dentro do cristianismo tem os protestantes que veio de Martim Lutero, que não concordou com a doutrina que a Igreja Católica ensinava, com os acréscimos que a Igreja Católica fazia. Assim são os caraítas. Os caraítas lá em Israel hoje são mais de 40 mil caraítas. Eles é um grupo, é chamado de seita, a seita dos caraítas. O que eles fizeram? Eles não aceitam adições e nem reduções. Eles não aceitam acrescentar nada e nem tirar nada. Eles não aceitam reduzir nome de pessoas, como eles fizeram. Yaushas reduziram para Yeshu. Eles não aceitam fazer isso, os caraítas. E os caraítas não aceitam também acrescentar nada no calendário. Então o calendário dos caraítas, sabe em que ano que eles estão? Eles estão nesse ano aqui, ó. Os caraítas. Vou colocar a página para mostrar para vocês verem aí. E vou mostrar a tela aí agora, mostrando que eles não aceitam fazer adição alguma. E vou mostrar que o calendário deles está aqui, ó, no ano 5.992. Esse é o calendário dos caraítas, porque eles não aceitou tirar os 210 anos que Israel passou lá no Egito. Já os fariseus tiraram os 210 anos. Os fariseus tiraram os 210 anos. Por isso que o calendário lá de Israel hoje está no ano de 5.782. Por isso que está no ano de 5.782. Mas na verdade, o calendário correto é o calendário dos caraítas, que está no ano de 5.992 em 2021. Aí o que acontece, meus irmãos? Tudo eles seguem na risca. Eles não acreditam no Talmud, eles não acreditam em nada a não ser o Velho Testamento só ali puro. Eles não acreditam em sinais Massorete, nada disso. Eles são fiéis ao texto. Então eles não aceitou tirar os 210 anos. Por isso que o calendário deles está aqui, em 5.992. E outra, até a maneira deles calcular a Páscoa é diferente dos rabinos lá hoje. Os rabinos lá hoje estão usando a tecnologia, eles usam o método antigo. Eles vão lá e olham para ver se a cevada estava madura. Eles não falam mês de Nissan, porque eles sabem que a palavra Nissan é paganizada, veio lá da Babilônia, eles falam Abib. Los nombres bíblicos de cada mes, corrigiendo los nombres babilónicos de los meses de los calendarios hebreos que conocemos. A Bíblia é o nome do mês, antes de se tornar Nissan. Quando Israel foi para a Babilônia, eles mudou o nome do mês de Abib para Nissan.
Abib significa o primeiro mês, significa cevadas maduras. Então eles olham a cevada. Quem é que vai ser arrebatado? Não é a cevada? Não é o filho varão? Não é a igreja fiel? Então eles olham para ver se a cevada está madura para poder começar a Páscoa. Então o primeiro mês para Israel lá hoje é o calendário civil que eles gostam de olhar. E o calendário civil começa no mês de setembro. Mas o que o Eterno falou no livro de Êxodo, capítulo 12? O Eterno falou: o primeiro mês para vocês, da agora para frente, vai ser o mês de Abib, que nós conhecemos hoje como Nissan. O Eterno falou: esse vai ser o primeiro mês para vocês. E tudo mostra que o primeiro dia do mês para eles, na verdade, passou a ser o dia 15 de Nissan, porque era o dia que estava sendo liberto da escravidão do Egito. Então o primeiro mês é o mês de Abib. Então o que acontece? Lá, eles ainda estão para completar ano. Mas eles não vão completar anos, não vai completar 5.000, eles não vão completar 5.993 anos, não é em setembro não, eles vão completar 5.993 anos agora em abril. Agora em abril, quando a Páscoa chegar lá, dia 15 agora de Abib, dia 15 de Nissan, eles completam, dia 15 não, dia 1º lá agora, eles completam 5.993 anos. Então o Eterno, ele está contando de Páscoa em Páscoa. Então nós podemos dizer que na Páscoa agora, no dia 15 de Nissan, ele vai estar completando 5.993 anos. E aí? E aí que agora mudou toda a história. Agora nós encostamos na volta de Yahusha. Por quê? Porque 5.000, no ano de 2022, agora ele vai completar 5.993 anos. 5.993 anos é o verdadeiro calendário, partir lá de Adão, mais 7 anos de tribulação. Quanto que nós temos? Nós temos 10, vai aqui ó, 10, vai 1, 10, vai 1, 6.000 anos. E Yahusha está descendo na nuvem para estabelecer o reino. Em que ano, meu Deus? 2029. 2029, e Yahusha está descendo nas nuvens para poder estabelecer o reino milenar. Então, irmãos, agora entendem que aquele cálculo que nós fizemos lá, ó, aquele cálculo que nós fizemos lá atrás, lá, mostrando que foi no ano 271 antes de Yahusha que surgiu o Império Romano. Vou botar o documento na tela para vocês verem, para vocês lembrar mais uma vez. Foi no ano 271 que o Império Romano surgiu, o pequeno chifre de Daniel. Aí o anjo pergunta: até quando vai essa visão toda aí, esses acontecimentos? O anjo perguntou para o outro, e o outro anjo respondeu: até 2.300 tardes, ou seja, 2.300 anos. E aí o templo será purificado. Partindo lá, ó, olha quanto que vai dar, ó. 1, 7. Aliás, espera aí, deixa eu pegar aqui, eu estou fazendo a conta errada. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui agora, tem que fazer isso aqui, ó. Estou botando os 2.300 anos, tem que botar aí embaixo. Aqui, ó. 2029. Aqui, ó. 2029, tá aí, ó. Em 2029, Yahusha tem que voltar para cumprir os 2.300 anos. Aqui, ó. 10, vai 1. 7 com 2, 9, 1, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. Desce 2, 2.300 anos. Onde está isso aqui? Daniel, capítulo 8, versículo 14. Então aqui, em 2029, completa-se também 2.300 anos. Mais uma profecia se confirmando. Então, nós vamos chegar no ano 6.000, agora em 2029, para Yahusha estabelecer o reino. E nós vamos chegar em 2029 agora, completando as 2.300 tardes de Daniel. E o que mais que vai acontecer agora também, Rondas? Agora também vai acontecer o seguinte, olha o que vai acontecer agora também. Israel, Yahusha falou assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando brota seus ramos e renova suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, Yahusha mostrou que o brotar da figueira era a última geração na face da terra, era a última geração na face da terra, era quando a figueira brotar. A figueira brotou quando, meus? Ela brotou no ano de 1948. 1948 para cá começou o tempo do fim, porque Yahusha falou: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Então 1948 para cá começou-se o tempo do fim. Por isso que no livro de Lucas Yahusha falou assim, ó: Jerusalém e Yahushalã será pisada até que se complete o tempo dos gentios. Quando é que começou o tempo dos gentios? Eu já mostrei isso aí, ó. Começou no ano 607 antes do Mashiach.
Vou colocar o documento na tela para vocês verem. Aqui eles foram levados para o cativeiro lá na Babilônia, no ano 607. Ali a Babilônia começou a pisar sobre Jerusalém, destruiu os templos, e Yahushua virou e falou assim: Yahushalã será pisada até completar o tempo dos gentios. Quando é que completou o tempo dos gentios que ela parou de ser pisada? Em 1948, quando Israel virou um país. Ali eles parou de ser pisado. No outro dia começou uma guerra lá, e Israel arrebentou com os palestinos, porque eles não iam ser mais derrotados. Até falou: quando vocês voltarem para a terra de vocês, vocês não vão ser arrancados dessa terra novamente. Então em 1948, em 14 de maio, começou o tempo do fim. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, que começou aqui, ó, em 607? Tem que comprovar? Tem. Porque o Eterno falou para Nabucodonosor foi o que levou Israel cativo para a Babilônia. O Eterno deu um castigo sobre ele lá quando ele se exaltou e falou: eis a Babilônia que eu criei com o meu próprio poder. O Eterno deu um castigo para ele e falou: sobre você vai passar 7 tempos, você vai ficar 7 anos no mato, pastando junto com os bois, para aprender que eu sou o soberano dos céus e da terra. Então o Eterno falou: vai passar 7 tempos sobre você. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar agora 7 vezes 365 dias o ano. Quantos dias nós vamos ter, Ramos? Nós vamos ter 2.555 dias. E a Escritura fala que eu posso transformar dias em anos. Então vai passar então, partindo daqui de Nabucodonosor, vai passar então 2.555 anos para Israel parar de ser pisado pelas nações. Quer a prova agora? Vou colocar a prova agora para vocês verem agora. Aqui, ó. Então aqui, ó, 7 vezes 365 dias que tem o ano, nós temos 2.555 dias. Convertendo isso para anos, que a Escritura fala que nós podemos converter dias para anos. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 4. Então quando nós convertemos isso aqui para anos, nós temos 2.555 anos. Agora eu vou fazer a soma lá, partindo daqui agora. Agora eu vou fazer aqui agora, aqui, ó. Se eu pegar aqui agora, aqui, ó, 607 mais 1948, 607 antes de Yahushua e 1948 depois de Yahushua. Qual é a soma que eu vou ter? 7 mais 8? 5. 15, né? Vai 1. 1 mais 4? 5. 6 mais 9? 6 mais 9? 15. Vai 1. 1 mais 1? 2. 2.555 anos. Começou o tempo do fim quando? Em 1948 começou o tempo do fim. Então Yahushua profetizou que em 1948 começaria o tempo do fim. Ali começou o tempo do fim. Ali começou a contagem da última geração. E Yahushua falou: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração na Escritura é de 70 a 80 anos. Salmos 90 fala isso, que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Então Israel nesse ano, ele está com 73 anos. Ele ainda vai completar 74 em 14 de maio. Então ele ainda está com 73 anos. A igreja ela vai sair antes de Israel completar, ela vai ser arrebatada antes de Israel completar os 80 anos, porque Yahushua não vai passar essa geração. Então não pode passar a geração. Quantos anos tem uma geração no livro de Salmos 90? Uma geração ela tem de 70 a 80 anos. Israel então está com quantos anos ainda? 73. Então a igreja vai sair no dia 16 de maio. Tudo indica que é no dia 16 de maio, não. Tudo indica que vai ser no dia 16 de abril que a igreja vai sair. Aí ela sai antes de Israel completar 74. Ela sai no ano 73 de Israel, mais 7 anos de tribulação. Que vai ter, quantos que nós temos? Nós temos 10, mais 1, 80. Aí os Salmos fecha. E é interessante que a Escritura fala que o IBGE fala que a estimativa de vida hoje para o homem é de 73 anos, para a mulher é de 80 anos. Quando você pega então 73 para os homens aqui, está se referindo a quem? Está se referindo ao filho varão do Apocalipse, que vai ser tirado antes da tribulação começar. Por isso que o filho varão, ele sai com 73 anos de Israel. E lá diz o quê? A mulher fugiu para o deserto. A mulher, a igreja, vai ficar para trás. Ela vai ficar até quando? Ela vai ficar até o final da tribulação. Então ela vai ficar até o final dos 80 anos. Então, irmãos, entendeu agora? Que coisa tremenda.
Vai completar-se agora os 6.000 anos. E aí Yahushua vai vir para poder restaurar a terra e estabelecer o reino milenar nessa terra. Todas as profecias se encaixaram. Fica na paz do Eterno.